Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos. Esse é o nosso curso de Teologia Bíblica e estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando os diversos livros proféticos do Antigo Testamento. Já falamos sobre os profetas maiores, os 5 ou 4, profetas maiores, porque na verdade são 5 livros. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro que é atribuído pela maioria dos estudiosos a Jeremias, e começamos a estudar os profetas menores. Na nossa última aula nós falamos sobre o profeta Oséias. O profeta Oséias, que é uma figura emblemática, sobretudo devido o seu chamado e devido o que Deus pede para ele fazer, que é tomar uma mulher de prostituições. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. O livro do profeta Joel ele é muito importante para a gente entender o que acontece lá no livro de Atos. Não que somente para isso o livro do profeta Joel ele sirva, mas sobretudo para a gente entender o que vai acontecer no livro de Atos, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Como tema, a gente consegue pegar muito simples, de forma muito fácil, o tema do livro do profeta Joel, porque tem um termo que aparece diversas vezes ao longo desse livro, que é o termo Dia do Senhor. O Dia do Senhor, para vocês terem uma ideia, é um termo que aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Então, só no Antigo Testamento aparece 16 vezes, e dessas 16 vezes que ele aparece no Antigo Testamento, 5 vezes aparece no livro do profeta Joel. E há duas formas desse Dia do Senhor ao longo do livro do profeta Joel. Uma delas é um juízo mesmo sobre o povo de Israel, sobre o Judá, devido à idolatria, devido à maneira, à forma como o povo de Judá estava vivendo, e é muito fácil da gente ver isso se você acompanhou as aulas anteriores, os vídeos anteriores falando de outros profetas. Não muda muito do que esse profeta, o profeta Joel, vai abordar, do que o profeta Amós, que é o próximo profeta menor que nós vamos falar sobre ele, vai abordar, e do que os demais profetas, os demais escritores que foram inspirados por Deus para escrever e registrar nos seus livros vão mostrar. O povo de Israel constantemente, aí povo de Israel de novo aquela divisão, reino mais ao norte, pensando aí na capital de Samaria, muitas vezes chamado também de Efraim, alguns profetas aí, e reino ao sul, conhecido como reino de Judá. Além do dia do Senhor ter esse viés de castigo para Judá, havia também uma promessa do dia do Senhor que seria um livramento pós-arrependimento. Então, o povo de Israel se arrependendo, o povo de Israel não vivendo mais uma vida de idolatria, não vivendo mais uma vida que desagradasse o Deus de Israel, aquilo que Deus colocou em seus preceitos e que o povo sabia que deveria seguir, haveria um livramento para ele. Então, o dia do Senhor dividido de duas formas. Uma como juízo, castigo, repreensão sobre o povo, e a outra como livramento, mas livramento pós-arrependimento. Algumas curiosidades: o livro do profeta Joel, ele tem 3 capítulos na nossa Bíblia dita moderna, nosso Antigo Testamento moderno, português e outros idiomas também. Mas no texto conhecido como texto massorético, que é o texto hebraico, a tradução lá, o livro hebraico que serviu de base, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, para as traduções nas diversas línguas onde nós temos Bíblia hoje, inclusive a minha Bíblia no português, que está aqui, que daqui a pouco nós vamos ler um trecho lá no livro de Atos, que cita o livro do profeta Joel. O texto em hebraico ele tem 4 capítulos. Algumas versões da Bíblia de Jerusalém no português vão seguir esses 4 capítulos, mas todas as demais Bíblias mais famosas, mais conhecidas, versões e traduções no português terão apenas 3 capítulos. Um acontecimento, um registro importante desse livro, além do famoso Dia do Senhor, com sua descrição do que iria acontecer, é o que está registrado no capítulo 1, no versículo 4, quando fala do exército do Senhor, que são os gafanhotos, E aí, dentro da interpretação, sobretudo do evangelicalismo moderno, de muitas igrejas neopentecostais, algumas igrejas pentecostais, igrejas não tão tradicionais assim, porque dentro das igrejas tradicionais mais antigas
igrejas de linha dita reformada, né, geralmente não vai ter essa interpretação. Mas algumas igrejas interpretam esses gafanhotos como demônios, né? Então, cortador, migrador, destruidor, assolador, como se fossem demônios. E não é isso, porque o próprio texto bíblico, é só você ler lá, capítulo 1 do livro do profeta Joel, no versículo 4, que se você ler o contexto ali imediato, né? E se você ler o contexto geral, você vai perceber que está falando sobre o juízo que vem da parte de Deus, tanto que esses gafanhotos são chamados de exército do Senhor. Então ele não é o diabo, né? E algumas igrejas até usam falando que o devorador, o destruidor, né? São fases ali do demônio que age sobre a vida financeira dos irmãos que estão devendo o dízimo, dos irmãos que não estão contribuindo financeiramente com aquela igreja. E não tem nada a ver, é uma heresia de um tamanho assim absurdo. E aí não precisa de acreditar no que eu estou falando, é só você ler o contexto desse capítulo 1 do livro do profeta Joel, que você vai perceber isso. Ah, mas o que seria lá o gafanhoto migrador, o gafanhoto assolador, o destruidor, o cortador? O que seriam esses gafanhotos, né? Esses gafanhotos muitos interpretam como estágios ali da vida do gafanhoto, mas o que mais caberia dentro do contexto, do significado do contexto desse capítulo 1, é que eles são agentes de Deus, do exército de Deus, como o próprio texto diz, que vão cumprir um juízo de Deus. E que não vai sobrar nada, né? A lógica é essa, o que um vai deixar, o outro vai ali destruindo. Então era para mostrar que Deus iria trazer para aquela circunstância, para aquele momento, um juízo completo ali sobre o povo. Tem um texto, que é um texto bem importante, aí nós vamos fechar já falando sobre o famoso texto de Joel 2, 28 e 31, que vai ser registrado e citado pelo apóstolo Pedro, né, lá no capítulo 2 do livro de Atos, dos versículos 17 a 21, mas tem um texto que é um texto-chave para entendermos o dia do Senhor, qual era o chamado que Deus tinha para esse povo relacionado ao dia do Senhor, que é o capítulo 2 do livro do profeta Joel, no versículo 13, onde Deus vai falar para o povo, né, através do profeta Joel: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Durante todo o Antigo Testamento, sobretudo registrado ali nos profetas, tanto profetas maiores que nós já estudamos, quanto profetas menores que nós estamos estudando, o povo vivia um ritualismo, o povo vivia uma cultuação sem uma sinceridade, sem uma veracidade por trás daqueles atos. Eram apenas atos simbólicos, muitos dentre o povo ali de Israel, né? Não todos. E quando Deus faz esse chamado através do profeta Joel, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes, é para que eles não viessem viver de aparências. Então nós vimos muito hoje em muitas igrejas, religiões, manifestações religiosas ditas cristãs, onde há ações simbólicas, né, externas, bonitas, roupas bonitas, bem ornamentadas, mas é uma ação totalmente exterior. O coração, a sinceridade, a veracidade daquele ato não ocorre. Então, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta no exterior mostrar que está arrependido se interiormente você realmente não estiver. E para fechar, um texto que cita o livro do profeta Joel, eu vou abrir lá em Atos, capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 16. Vou ler o 16 e o 17. Está escrito assim: é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes que culminou com a descida do Espírito Santo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos, algumas versões colocam jovens, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E aí vai continuar, mas eu queria ir só até aqui para a gente fechar. O apóstolo Pedro diz que aquele dia do Senhor que estava profetizado, que foi profetizado
lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 até 31, ele se cumpre ali. Ah, mas se formos interpretar tudo que está escrito dos versículos 28 a 31, muitas coisas não vão acontecer lá no dia de Pentecostes, quando ocorre a descida do Espírito Santo. Verdade. Isso seria o que, na interpretação de muitos, é um cumprimento parcial dessa profecia do dia do Senhor. Quando vai se cumprir o restante, o complemento dessa profecia? Não sabemos, né? Tem várias interpretações, mas para a aula de hoje fica o entendimento, o tema principal do livro do profeta Joel, o dia do Senhor. Mas o versículo-chave, esse versículo que nós lemos lá do capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o profeta Amós, um panorama do livro do profeta Amós. Aguardo vocês.